Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 13 de junho de 2026. Nós meditaremos no livro de Daniel, agora no capítulo 4. Vamos lá no versículo 17. Este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Eu acho que um dos grandes objetivos do homem é estabelecer o seu domínio sobre tudo. E, na verdade, esse é um princípio que até mesmo no livro de Gênesis nós temos, que ele fala sobre que o homem deve governar, né? Ele deve governar ali sobre o mundo em si, né? Ele deve fazer o seu governo. Mas ele tem que lembrar que esse governo ele não provém dele, ele provém de um propósito celestial, de um propósito divino. É evidente, quando Deus dá esse decreto, dá essa ordem a Adão, parece de forma compreensível para a gente que havendo só Adão, né? Havendo só Adão e havendo os animais, parece que não há um conflito existencial sobre quem dominará. Mas a partir do momento em que os homens se estabelecem na Terra, vários homens, e a partir principalmente que o pecado é o que passa a governar o homem, é o que passa a ser a força que o conduz nos seus desejos e aspirações, é claro que um homem olha para o outro e entende que alguém tem que dominar de fato sobre todos. E quando a gente fala dominar, não é simplesmente exercer um princípio de autoridade, como naquilo que existem muitas pessoas. É evidente que no próprio processo de organização, de equilíbrio, né, de respeito, de organização, de um sustento de uma sociedade equilibrada, haverá pessoas que ocuparão posições aparentemente de destaque, dando ou direcionando com que as coisas possam acontecer. Então, o que nós temos aqui é que, na verdade, a vontade do homem, ela acaba se sobrepondo sobre a vontade de Deus. Porque o versículo, ele traz que o Altíssimo, nesse caso aqui, representado porque a Bíblia é utilizada aqui, a King James, então essa expressão Altíssimo aparece com mais frequência, ele diz que é ele que governa no reino dos homens. É evidente também que nós temos aquela parte do pecado, que quando Satanás é jogado por aqui, para zanzar aqui por essa terra, e acaba dizendo que o mundo jaz no maligno e dizendo que o mundo foi entregue a ele. Em resumo, que ele dá forma a essa vontade humana, essa vontade pecadora do homem. Então, esse é o contexto que nós temos. Só que o versículo ele fala que quem estabelece, quem governa aqui sobre os homens é o próprio Deus. E isso a gente vê lá até mesmo em Salmos, né? Eu acho que lá em Salmos que fala sobre que Deus estabelece os reis, né? Coloca os reis, tira os reinos, dá autoridade, tira a autoridade. No próprio decreto em que Jesus está sendo apresentado lá para os romanos, ele diz, Jesus pode dizer assim, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não te fosse dada pelo meu Pai. Então, sobre esse assunto a gente não há mais o que dizer. Quem te dá autoridade? É o Deus. É Deus. Ele é o teu Deus? Aí é uma outra história. O teu coração, não sei como é que ele está nesse momento, mas eu posso dizer, ele é o meu Deus. E o que nós vemos aqui é um capítulo em que o rei Nabucodonosor, mais uma vez, tem um sonho. Ele já tinha tido o sonho da estátua, agora ele tem o sonho de uma grande árvore. E ele fala que essa árvore, de uma forma resumida, ela cresce e que seu topo cresce muito, então ela é vista ali por todos os lugares, né? Sua altura era muito grande, muito, e todo o confim da terra podia ser visto, ou seja, é como se essa árvore tivesse o domínio sobre tudo. E essa árvore, ela era frondosa, ela tinha frutos, ela alimentava, e praticamente todas aquelas pessoas ficavam sobre a sombra dessa árvore. Vamos dizer assim, todos se alimentavam, animais, homens, era uma árvore de esplendor, uma árvore de robustez, uma árvore de significativa, de importância. Essa era a árvore. Só que, dentro dos sonhos, o rei olha uma coisa que deixa ele bastante encucado, quando ele diz assim, ó, no versículo 13, eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. E aí vem a parte mais instigante, porque agora essa árvore, esses dois personagens, vão fazer o quê? O vigia vai dizer assim, ó, corta, né? Corta essa árvore, corta os seus ramos, sacude as suas folhas e espalhai os seus frutos, e os animais devem fugir debaixo dela e as aves dos seus ramos. Agora essa árvore já não tem mais a mesma importância, já não tem mais o mesmo prestígio.
Mas para finalizar, o toco dessa árvore ficava meio protegido ali sobre o que eles chamam de ferro e bronze, como fosse, imagina como se você pegasse uma madeira e você resolvesse enfiá-la no solo. E você, preocupado com a humildade, você pegasse uma borracha, que aqui ele vai usar ferro e bronze, e você vai revestir. Você vai pegar toda a parte que vai entrar em contato com o solo, com a umidade, você vai revestir ela toda ali com aquela borracha, uma espessa capa de borracha, e vai colocar no solo, protegendo. Então, você vê que a árvore, por si só, ela vai estar garantida por um tempo maior. E aí a simbologia era justamente isso, porque essa árvore tocada, essa árvore protegida, ela tinha uma finalidade. Então, quando, mais uma vez, os sábios, né, os sábios da cidade dos caldeus, eles não conseguiram desvendar esse mistério, esse sonho, essa visão tida pelo rei Nabucodonosor. Daniel, mais uma vez, se apresenta como solução. E aí o texto bíblico, ele traz uma coisa que eu achei bastante interessante, porque ele volta assim, ó, no versículo 19. E então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por uma hora, e os seus pensamentos o atribularam. Será se seria como falar para o rei o significado daquela árvore? E aí Daniel começa a desmiuçar, falando de uma forma genérica, geral, que aquela árvore representava o próprio rei, seu próprio crescimento, mas que com o tempo aquele reino seria tomado dele, ou seja, ele seria afastado das suas funções, ele perderia a sua importância, ele perderia a sua capacidade de governar, mas que o toco, ele representaria o retorno, a glória, a redenção, vamos dizer assim, a restauração do rei à posição de rei. Ou seja, aquela proteção do ferro e do bronze na árvore era justamente o que era o decreto do Senhor, dizendo que aquilo que o rei Nabucodonosor passaria não era para lhe destruir, mas nesse momento era para lhe corrigir, para lhe disciplinar. Você lembra que lá no avanço da Babilônia sobre os judeus, eles são chamados de meu servo, né? Eles são chamados meu servo. Ou seja, são pessoas que são trabalhadas pelo próprio Deus. E então, ele fala sobre isso. E o Daniel ainda diz também, dentro do verso 19, ele diz assim, meu Senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam e sua interpretação para os teus inimigos. Por quê? Porque se aos olhos daqueles que desejavam a queda do rei, desejavam o seu trono, desejavam governar no lugar dele, aquilo poderia ser uma grande oportunidade deles tomarem conta. Só que, de certa forma, ou do interesse do Senhor, o Nabucodonosor estava garantido no seu reino. E aí começa a vir vamos dizer assim, o grande acontecimento. Um grande acontecimento, porque ser tirado do reino não era simplesmente ser destronado. No caso do rei Nabucodonosor, ele será tirado dentre os homens. Olha o que diz no versículo 25, que tu serás tirado de entre os homens e tua habitação será como os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Nabucodonosor, agora você precisa olhar e compreender que toda essa construção, toda essa riqueza, toda essa soberania, todo esse poder que aos teus olhos te encantam e que fazem com que todos se submetam à tua vontade, é um poder do Senhor. Esse trono é um trono do Senhor. Enquanto tu não observar dessa forma, esse peso do Senhor estará sobre ti. Até que tu saibas, até que tu entenda, até que tu aceite, até que tu compreenda, até que tu vivas que esse trono dado para ti foi o trono que o próprio Deus te deu e ele dá a quem ele quer. E aí, como toda grande revelação, existe aquilo que é fundamental com que a pessoa, quando está recebendo a palavra do Senhor, a disciplina do Senhor, as ordenanças, ela possa se ajustar. É o que está no versículo 27, quando diz assim, Daniel dizendo, portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompa os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Está vendo? Você não simplesmente leva a palavra do Senhor para a pessoa. Você leva a palavra de Deus
para o ser humano, para o pecador, para o iníquo, mas já apresenta a ele, já diz a ele que aquele momento é o momento da oportunidade dele se corrigir, dele clamar pela misericórdia. Não que ele não vá ser açoitado, não que ele não vai ser disciplinado, mas que a misericórdia de Deus seja maior do que a própria disciplina do Senhor sobre ele. E aí Daniel faz esse papel. E aí eu te pergunto, você, quando está falando sobre a palavra de Deus, você faz isso? Você alerta o teu irmão, você alerta aquele que está ouvindo, aquele que ainda nem tem a compreensão que é necessário o seu arrependimento, é necessário que ele entregue sua vida, é necessário que ele se submeta à governança de Deus, e que ele deixe os seus pecados de lado e passe a viver na busca de uma vida de bênção, de maldição, de salvidão, de servidão e de obediência ao Senhor. Se não está fazendo isso, é melhor que você comece a fazer. Mas o tempo passa e 12 meses depois dessas revelações, dessa explicação sobre o sonho, o versículo 30 diz assim: o rei falou e disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade. Nabucodonosor está sempre em algum momento fazendo essas, vamos dizer assim, esses desafios diante do nosso Senhor. Ele faz esses desafios e tudo começa imediatamente a se realizar sobre ele. E no versículo 31 é dito: o reino apartou-se de ti. E aí toda essa sequência de acontecimentos já revelados por Daniel começa a se fazer sobre a vida do rei Nabucodonosor, fazendo com que ele viva como os animais, como bois, comendo grama, fique no relento, os pelos, as unhas, tudo ele cresce que nem um bicho, ele fica que nem um bicho, que nem os animais, completamente. Mas, como lembra do toco protegido, e aí vem novamente a ação do Senhor sobre ele. Quando chega ali, em um determinado momento, olha o que diz o verso 34. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo. E louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e o seu reino de geração em geração. A partir do momento que os olhos, que o coração, que o desejo, que a súplica, que a dor se tornam verdadeiros e diz assim: olha, eleva os meus olhos e olho para o monte, mais ou menos isso, a partir do momento que isso é real, que isso é verdadeiro, que você busca lá nos céus, busca no ser superior, busca no Senhor da criação, no Senhor do poder, o teu refúgio, a tua fortaleza, a tua cura, a misericórdia, e aí ele vai, e aí o rei se restabelece, o rei toma consciência, o rei se posiciona normalmente como homem, novamente agora como um homem de temor, e ele diz: louvou e adorou. Ele diz: louvou e honrou aquele que vive para sempre, que é Deus. E com isso, a honra do rei, o brilho do rei retornam. Os homens que o serviam retornam. E aí ele passa a ser um rei mais majestoso. Mais majestoso. O que a gente vê nesse capítulo é praticamente um testemunho real que o rei Nabucodonosor, lá no versículo 1, ele diz: para todo o povo, para todas as nações e línguas que habitam sobre a terra. Ele diz: paz vos seja multiplicada, porque esse Deus que o reconduziu ao reino, reconduziu à consciência, tirou ele daquela humilhação, é o Deus que novamente acrescentou a ele uma excelente majestade. E aí o coração do rei diz que louvava, exaltava e honrava o rei dos céus, cuja todas as obras são verdades, e os seus caminhos juízo. Aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Que o exemplo do rei Nabucodonosor vivido nesse capítulo seja um exemplo que te faça refletir e meditar como anda o teu orgulho, como anda o teu ego, como anda a tua soberba diante do Senhor. Lembra, o Senhor humilha esses que carregam esses sentimentos no seu coração. Fica na graça de Deus e Pai, Todo-Poderoso, que Deus nos cuide.